Bom dia, sexto ano, tudo bem com vocês? Bom, espero que todos estejam bem e dentro de casa, né? Enfim, gente, bom, hoje nós vamos retornar, tá? A nossas matérias novas, né? Que está no livro. Semana passada eu dei uma pausa, né? Passando uma fixação, né? Então vou estar sempre fazendo assim, dou a matéria e na próxima aula passo uma fixação sobre o assunto, para que vocês possam para que vocês possam fixar melhor o conteúdo, tá? E que a matéria não fique muito assim jogada, muito uma em cima da outra, tá bom? Bom, pessoal, hoje, tá? Vocês irão pegar aí o caderno de produção de vocês e o livro também, tá? Coloquem aí a data de hoje, nome da escola, INESF, 10 de junho, tá bom? De 2020, tá? Produção textual. Coloca assim, aula, nós vamos fazer da página 36 até a 40, tá bom? 36 até a 40, esse é o nosso dever de aula, ok? Então, gente, colocando aí na página 36, que nós vamos falar sobre relatórios e relatos. O que será? Né? Textos a serviços de aprendizagens. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre relatórios, sobre como relatar determinado assunto, produzindo um texto em cima disso. Então, vamos lá, gente. Vai ter até uma experiência bacana para vocês fazerem, mas claro que vocês vão fazer depois, tá? Vou pedir depois para vocês mandarem para mim, porque em cima dessa experiência aí que vocês irão fazer, vai ter uma atividade em cima dessa, por isso que não pode deixar de fazê-la, ok? Então vamos lá, ó. Os relatórios de experimentos e os relatos de trabalho de campo são textos usados para estudo e pesquisa. Você sabe dizer por quê? Então vamos lá, olha. Você, aluno, nasceu inserido em um universo marcado por fantásticas descobertas científicas e tecnológicas, que acontecem em períodos cada vez mais curtos. Nada mais importante, portanto, do que entender como o conhecimento científico é produzido e transmitido. Vamos conversar um pouco sobre esse assunto? Para embasar nossas discussões, leia atentamente o texto a seguir. Bom, gente, aí vocês irão ler esse texto, aula de densidade. Por que navios não afundam? Inclusive, aí no nosso livro a gente tem uma ilustração, né, de um navio, aí parece até esses navios de cruzeiros, que são enormes, maravilhosos, luxuosos, né? Quem aqui já fez um cruzeiro bacana? Eu tenho muita vontade de fazer. Ainda nunca fiz, mas vamos esperar, né, que um dia isso aconteça. Então, turma, vocês irão ler essa experiência aí, tá? Fazê-la e depois, claro, professora, para fazer agora? Não. Quando a aula acabar, tá bom? Vocês façam, ou em algum momento, tá? Que vocês tiverem um tempinho para fazer. Porque em cima dessa experiência, vocês irão ter que responder, ou melhor, fazer um relatório sobre essas experiências, que é o nosso conteúdo de hoje, tá bom? Então, olha, você vai precisar aí, olha, de um recipiente grande, uma bacia, uma garrafa de água mineral com 500 ml, uma garrafa PET de 2 litros e água, e pedras pequenas e pesadas, tá bom? E aí, como a gente vai fazer essa experiência, tá? Primeiro, colocar a água no recipiente grande até a metade de sua capacidade. Esse recipiente irá representar o mar, que é na bacia. Parece que a gente está estudando aula de ciências, né, gente? Depois, pegue a garrafa de água mineral vazia, tampe-a e deposite sobre a água no recipiente. O que ocorre? Certamente a garrafa flutua porque dentro dela há somente ar. 3.
Agora coloque na mesma garrafa um pouco de água, aproximadamente 100 ml, e algumas pedrinhas. Tampe e deixe sobre a água. A garrafa vai afundar um pouco, em razão da presença da água e das pedras, ou seja, o peso aumenta, mas o volume não se altera. 4. Pegue a garrafa PET de 2 litros e coloque a mesma quantidade de pedras e de água da garrafa do item anterior e deposite sobre a água. O que acontece? Bom, aí vocês terão a conclusão de vocês sobre o que vai acontecer, tá bom? Aí depois que vocês fazerem essa experiência, vocês leem essa conclusão. Não vou ler agora para não perder a graça, tá bom? Leu esse texto, agora vocês irão ler esse zoom, relato de caso, tá? Artigo científico, dissertação, exposição, exposição oral, memorial, monografia, relato, relatório e tese. Dê uma lida nesse assunto aí, que você só vai complementar, tá bom? E aí vem a nossa parada obrigatória, nossa primeira atividade na página 38. Aí é número 1. O texto que você leu no começo do capítulo é um relatório sobre uma experiência científica. Escreva um pequeno parágrafo apresentando informações do box Zoom que comprove essa afirmativa. Esse box Zoom é esse que a gente acabou de ler em cima, tá? 2. A experiência realizada teve como objetivo comprovar um fato. Escreva um pequeno parágrafo que confirme essa afirmativa. 3. Para comprovar o que pretende, o experimento usa o método da comparação. Né? Eles comparam a garrafa de pouco de 1 litro, depois a de 2 litros, né? Escreva um pequeno parágrafo que confirme essa afirmativa. 4. Escreva um pequeno parágrafo apresentando um argumento que confirme a importância do experimento feito. Gente, o que é argumento, né? Argumento é quando você coloca a sua opinião, dizendo da importância do experimento feito, ok? Bom, agora na página 39 eu tenho assim: como se constrói os relatórios de experimentos científicos? Bom, uma descoberta científica se constitui de várias etapas. A experiência e o relato são duas das mais importantes. A ciência exige não só a experimentação, mas o registro, por escrito, dos caminhos percorridos durante o experimento, até a comprovação do fato. Daí a importância do entrecruzamento de linguagens, que caracteriza o discurso, o uso de recursos específicos do gênero textual, relato de experimento científico. Esse gênero textual tem a função comunicativa de apresentar as etapas de um experimento, os dados obtidos e as conclusões. Nesse contexto, é importante detalhar a sequência, de procedimentos que constituirão o experimento. Para isso, entram em cena os materiais a serem utilizados, o manuseio adequado de cada um deles e a descrição detalhada de cada etapa do experimento científico. Para garantir esses princípios, os relatos podem utilizar a estratégia de topicalização, descrevendo em pequenos subtítulos os materiais necessários e os diferentes momentos do processo, os dados coletados com a experiência e as conclusões. Bom, além da organização típica de um relato de experiência,
Outros aspectos desse gênero textual merecem destaque. Veja, primeiro pontinho aí, turma. No relato, devem constar a hipótese a ser confirmada. Ou seja, quando nós falamos lá no início do navio, por que os navios não afundam? Bom, aí eu já estou dizendo que eles não afundam. Então, é um relato que eu preciso confirmar. Então, eu fiz aquela experiência com a garrafa e cheguei a aproximadamente essa conclusão. Bom, a finalidade da pesquisa, as etapas da realização experimental e os resultados alcançados. A norma padrão da língua portuguesa deve ser priorizada. Além disso, a linguagem deve ser simples, objetiva e precisa. A clareza do raciocínio, uma das características do método científico, deverá ser evidenciada no modo como o relato é escrito. E o terceiro pontinho, a presença de vocabulário científico de uma ou mais áreas do conhecimento é a inclusão de outras linguagens, como imagens, fotografias, desenhos, favorece a compreensão do estudo. Por exemplo, pessoal, quando você vai fazer uma experiência que você relata, né, tudo que foi usado, o que vai precisar, né? Então é importante às vezes ilustrar, né, esses relatórios junto com os relatos. Com que? Com figuras que possa trazer maior esclarecimento, tá, para as pessoas, tá? Igual lá nessa experiência lá em cima, você viu, ele falou um recipiente com água, e colocou entre parênteses uma bacia cheia de água. Então ele foi bem objetivo e preciso, ele colocou palavras que cheguem também a qualquer leitor, tá bom? Mas sempre priorizando a língua padrão, que é a língua portuguesa, tá? Junto com suas concordâncias, etc. Bom, aí agora na parada obrigatória, na página 40, tá assim. Agora você vai produzir um relatório sobre a experiência que você e sua equipe realizaram. Para isso, siga o roteiro estrutural abaixo. Título da experiência, hipótese a ser comprovada, objetivo, materiais, desenvolvimento e conclusão. E nesse quadradinho aí vocês podem colocar a imagem, as ilustrações. Então eu peço o quê? Você vê que hoje eu não passei muita atividade, só da página 36 até a 40. Então nesse meio tempo, vamos fazer essa experiência? Acho que todo mundo tem uma garrafazinha PET, né, dentro de casa, uma garrafinha pequena, tá bom? Então, aí o título da experiência vocês vão dizer por que o navio não afunda, hipótese a ser comprovada, o objetivo, por que você está fazendo essa experiência, quais os materiais que vocês vão usar, o desenvolvimento, ou seja, como vai ser feita essa experiência, colocar o que dentro do que, e a conclusão, qual é a conclusão foi chegada, tá? E aqui nesse quadradinho embaixo vocês colocarão as ilustrações, tá, da experiência de vocês, tá bom, gente? Então, essa é a atividade de hoje, a atividade de aula, tá bom? E espero aí que vocês tenham entendido direitinho, tá? Para que vocês possam ter um aprendizado bem bacana, tá bom, gente? Ó, para casa de vocês irão ler esse texto, tá bom, gente? Anotem aí para casa, para depois vocês fazerem. Na próxima aula a gente faz a correção, tá bom? Então, vocês irão ler esse texto aí, tá? Da 41, texto 1, o Rio, texto 2. Depois de ler esses dois textos da página 42, tá? Vocês irão lá para a página 43, parada obrigatória. E aí vocês irão responder essas questões aí, turma, de acordo com esses textos que vocês leram acima, tá bom? Professora, mas aqui não tem espaço para responder. A gente vai fazer como a gente fez nas outras atividades. Vocês irão responder no caderno de vocês.
Aí na próxima aula eu corrijo o dever de casa. Tá bom, gente? Então, ó, qualquer dúvida, pergunte. Estou aqui à disposição de vocês, tá bom? Beijinhos.